Olá, seja muito bem-vindo nesse vídeo aqui, quem fala é Samuel. Nesse vídeo eu vou falar sobre os hábitos que têm tornado alguns alunos meus milionários antes mesmo dos 30 anos de idade. E se você usar e aplicar esses 8 hábitos na sua vida, no seu negócio, eu tenho certeza que você também vai conseguir gerar muito mais resultado. Independente se você tem menos de 30 anos ou se você tem mais de 30 anos. Bom, então vamos lá. Se você gostou já desse tema, desse vídeo, fica aqui comigo, porque também no final eu tenho uma dica extra, uma dica bônus para você, tá? Além disso, se gostou desse vídeo, te convido, já deixa seu curtir aqui embaixo. Caso você não seja inscrito aqui no canal, passamos aí de 200 mil inscritos e aí, bora rumo aos 300 mil inscritos agora e acompanhe aí que esse vídeo tá muito bom e eu quero que você possa aproveitar e aplicar também no seu negócio para depois me contar. Então, bora! O meu nome é Samuel Pereira e a minha missão aqui é ajudar cada vez mais empreendedores a utilizar o poder da internet e das redes sociais para assim conseguir escalar ainda mais o seu negócio, aumentar as suas vendas e conseguir ter mais tempo de qualidade com a sua família. Bom, então vamos lá para esses pontos ou essas estratégias para você replicar, utilizar na sua vida, tá? O mais importante, principalmente, porque é tão importante trazer para você esses pontos e para você entender, né? Muitas vezes a gente nem sabe do que a gente precisa para alcançar certo resultado. E às vezes eu gosto de falar, se eu soubesse, eu já teria alcançado esse resultado. Então, um grande ponto é isso. E eu quero trazer exatamente esses pontos para você ter mais clareza possível para aumentar aí o seu patrimônio, os seus rendimentos. E eu vi isso repetindo em vários alunos meus, tá? Em vários alunos ou mentorados. E o mais importante e legal sobre ter clareza é que muitas vezes algumas pessoas tentam ganhar dinheiro ou tentam enriquecer, tentam fazer alguma estratégia e não conseguem. E aí isso já gera algo de achar, poxa, para mim não funciona. Ou a começar a ter uma baixa autoestima achando assim, pô, mas não sei se eu vou conseguir, tá? Então o primeiro desafio para você é, seja uma folha em branco, entenda tudo isso que eu vou trazer aqui para você e olha, acredita em você, tá? Porque se você tiver essa clareza desses pontos que eu vou trazer, eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença para você. Porque se funcionou para muitas pessoas, obviamente também pode funcionar para você. Bom, então vamos lá na primeira estratégia, que é de fato encontrar qual é a sua maior habilidade única. Esse ponto faz toda a diferença. Entender qual é a sua habilidade única e qual é o seu maior core. Como assim? Na hora que você vai vender algo, ou mesmo na hora que você vai vender a sua informação, ou as pessoas querem estar junto com você, quanto mais claro fica para você e para quem te acompanha, para quem está te vendo, o quanto o seu core é forte, que é o seu núcleo ali, o que você tem de habilidade, melhor ainda e mais você se torna atraente no mundo dos negócios. E isso é muito importante porque toda pessoa que quiser se envolver com você na hora de falar de negócios, elas querem porque elas querem também ter resultado. Pensa comigo. A maior importância que alguém quer se relacionar com você ou quer estar à sua volta é para conseguir ter resultado também. A gente tem que entender isso. E quanto mais você consegue gerar, entender em qual ponto você mais gera resultado para as pessoas, mais atraente você se torna também. Resultado é um ponto muito importante. Resultado é uma pessoa de resultado e uma pessoa que dá resultado para outras. E eu vou te contar o quanto isso é forte. No meu treinamento do Master Plan, para você ter uma ideia, a primeira vez que eu lancei essa turma, que é do meu programa, aconteceu que a minha conversão foi muito boa. Só que eu fiz um desafio. Os 3 primeiros, a minha certeza era tão grande do nível de resultado que eu ia gerar com o meu programa para essa galera, é que eu fiz um desafio. Os 3 primeiros que batessem R$1 milhão de faturamento com o que eu ia ensinar ali, eles iriam ganhar uma viagem internacional com as coisas pagas por mim, tá? Para viajar comigo. E aí qual foi o grande lance, qual foi o grande ponto? As pessoas estavam muito desafiadas a conseguir. E obviamente o programa traz muito resultado.
O que aconteceu foi que os primeiros 3 que bateram esse resultado, além de eu levar eles para viajar comigo no próximo ano, quando eu fui abrir inscrição do meu programa novamente, eu levei eles no palco e mostrei, eles tendo o resultado, mostrei quais eram os 3 a bater o primeiro milhão. O que aconteceu foi que eu simplesmente, fazendo o pitch, eu tive o dobro de pessoas interessadas em participar, pagando, mesmo que era um ticket alto, tá, para participar. Por quê? Porque ficou mais claro ainda para as pessoas a capacidade do meu programa, ou a minha capacidade de gerar um nível de resultado para essas pessoas. Ou seja, quanto mais você consegue expor o nível de resultado que você consegue gerar para outras pessoas, melhor. E aí você precisa entender quais são os seus pontos, qual é a sua habilidade única, tá? Porque você tem que explorar exatamente aonde você mais dá resultado para as pessoas. Segundo ponto é andar com as pessoas certas. Isso aqui pode parecer muito batido, mas andar com uma pessoa certa, uma frase que ela te fala muda completamente o seu jogo e é capaz de mudar a sua vida. Olha para você ver, uma vez um amigo, eu lembro que ele falou assim, nossa, eu acho muito legal andar um carro Mercedes, só que eu acho caro. E aí foi interessante que esse amigo do meu amigo que estava conversando, ele virou e falou assim, olha, é caro ou você ganha pouco? Quando ele fez essa pergunta, o cara falou assim, meu Deus, peraí, deixa eu entender. E esse tipo de pergunta, ou até do raciocínio de uma pessoa que você anda, faz toda a diferença na sua vida. E essa pergunta mudou a vida dessa pessoa, tá? Essa simples pergunta. No meu caso, um dia, tem um amigo que se chama JP, e ele foi o fundador da Hotmart. Ele é o fundador da Hotmart. E olha, 6, 7 anos atrás eu estava no quarto de hotel mostrando para ele os resultados que eu tinha com os meus negócios. E ele virou e falou assim, Samuel, mas por que você não ensina isso? Essa simples pergunta que ele me fez pensar, bom, por que eu não ensino? Por que eu não lanço um treinamento? E essa simples pergunta ajudou a criar também o que é hoje os segredos da audiência, que impacta dezenas de milhares de pessoas hoje. E realmente, a primeira turma que eu lancei, um mês depois, já estava ali validando alguns múltiplos 6 dígitos, tá? No primeiro lançamento, por uma simples pergunta que esse meu amigo me fez no momento exato. Por que andar com as pessoas faz tanta diferença? Desde a influência que você vê a forma de pensar, até o assunto e até as perguntas que ele pode te fazer. Então faz toda a diferença. Se você quer ser um milionário, se você quer ganhar mais, você tem que andar com as pessoas certas. Você tem que andar com a pessoa que esteja um nível acima de você também. Quanto maior o nível das pessoas que você anda, maior a sua média de ganhos. O terceiro ponto é ter acesso às estratégias certas. As estratégias certas mudam não só o seu jogo, mas mudam a sua vida. O efeito borboleta que elas geram realmente é outro nível, te leva para outro estágio, tá? Existe algo que eu chamo de pico fora da curva. E o que significa o pico fora da curva? Se você parar para pensar e ver a bibliografia ou ver a linha de vida dos maiores milionários ou bilionários do mundo hoje, teve algum momento na vida deles que eles tiveram um pico fora da curva. Alguma estratégia que eles aplicaram ou alguma coisa que eles descobriram que elevaram o estágio deles num outro nível. Inclusive nos meus eventos eu gosto muito de explicar o que é essa estratégia pico fora da curva. Eu quero que você veja agora um pouco mais. O que acontece? Tem uma coisa que eu chamo de pico fora da curva. Toda pessoa que hoje deu muito certo, um bilionário ou bilionário, eu pensava uma coisa, quando eu comecei a trabalhar, eu pensava assim, gente, se eu continuar na velocidade que eu estou, se eu continuar crescendo na velocidade que eu estou, será que eu vou alcançar o objetivo que eu quero? E aí eu pensava assim, putz, essa aqui é como se fosse uma linha do tempo. A minha velocidade de crescimento estava crescendo, mas não estava o que eu queria. Meu objetivo era aqui em cima. Falar, gente, se eu continuar crescendo nessa velocidade, eu vou atingir meu objetivo, eu não vou nem ter tempo de vida para conseguir atingir esse objetivo. E aí eu entendi que existe uma coisa, quando os meus sites começaram a dar certo, quando a minha estratégia, quando eu tropecei com uma estratégia que funciona, aconteceu isso aqui. Isso eu chamo de pico fora da curva.
Você pode ver que qualquer pessoa muito bem-sucedida hoje no marketing digital, qualquer pessoa hoje que cresceu muito ou cresceu exponencial, teve algum momento na vida dessa pessoa que ela encontrou uma estratégia e que ela teve um pico fora da curva. E é muito sobre isso que eu quero trazer para vocês. Essa é a mesma estratégia que funcionou para mim, que deu certo para mim e que dá certo para centenas ou milhares de pessoas hoje, tá? E uma coisa que eu tenho um aviso, outro acordo que eu tenho com vocês, né? Existe um livro, até fiz essa postagem tempo atrás, que chama Adams Óbvio. É muito legal esse livro, interessante, porque ele começa com uma conversa num restaurante de Nova York, uma pessoa conversando com a outra, falando assim, gente, esse Adam, que era o cara que estava sentado na outra mesa, o que ele tem de mais? Porque ele não faz nada demais, ele tem muito resultado. Ele só faz o óbvio. E ele era um publicitário em Nova York, é muito interessante essa história, que ele simplesmente fazia o óbvio que dava resultado. E os caras não conseguiam entender por que ele conseguia ter tanto resultado. Muitas vezes está debaixo do nosso nariz, hoje a gente acha que é óbvio demais. E tem algumas coisas, por exemplo, ele queria vender, a empresa não conseguia vender o bolo lá que tinha lançado. E ele falou, gente, óbvio, os caras ainda não experimentaram o bolo. E aí, segundo o livro, esse primeiro cara que falou sobre, vamos dar uma degustação para a galera antes, assim eles experimentam e vão querer comprar depois. Era o óbvio. Todo mundo falou, é simples demais essa estratégia. E foi o que funcionou. Então, um convite para vocês, seja uma folha em branco. Seja uma folha em branco. Tudo que a gente falar aqui, aproveita o máximo, anota, por mais que possa parecer, nossa, é óbvio, eu já sei isso. Anota e executa, porque o que a gente vai mostrar é o que dá resultado para a gente. Tudo que a gente ensina aqui são coisas que deram resultados para a gente. Quarto ponto é não ter mimimi. Olha isso, quanto é importante. Você já reparou que as pessoas de maior sucesso têm muito menos mimimi, ou praticamente não têm mimimi com praticamente nada? Você pode reparar que as pessoas mais fracassadas, que mais estão precisando, às vezes, até de recuperar na vida, ou qualquer coisa do tipo, elas têm muito mimimi. Tudo mimimi. Se você falar, mas eu não consegui resultado por causa disso, mas se o fulano olhou com cara torta pra mim. Gente, isso é atitude de pessoas fracassadas. Ficar e criando histórias na sua cabeça de pessoas que olharam para você com cara torta, ou fulano não gosta tanto de mim, isso é de fato um símbolo de uma pessoa inferior. Você não pode ser essa pessoa, você precisa ser uma pessoa que tenha um sentimento de superior, não de superior igual as outras, mas tenha um sentimento de que você sim, você é realmente relevante, você é importante, porque tudo começa de dentro para fora. Quando começa de dentro para fora, a diferença é outra. Então, primeiro, coloca lá dentro, acredita mais em você e coloca lá dentro. Como que você faz isso? A primeira vez que eu aprendi com a minha coach, como eu faço para ter mais confiança em mim mesmo, mudou a regra para mim. Então, eu vou falar para você a partir de agora, tá? Primeira coisa, você precisa ter autoconhecimento. O que é isso? Quanto mais você conhece uma pessoa, mais você confia nessa pessoa, não é mesmo? Quanto mais você se conhecer, mais autoconfiança você tem. Então, você precisa voltar para dentro e se conhecer melhor. Entender quais são seus pontos fracos, seus pontos fortes. Entender, igual eu disse no primeiro ponto, sobre suas habilidades únicas. Quanto mais você sabe disso, maior autoconfiança você tem, mais você acredita em você mesmo. Quinto ponto é acabar com as suas desculpas. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que é uma das frases que eu falei que mais ficaram famosas, que é: quando acabaram as minhas desculpas, começaram os meus resultados. E ela realmente diz tudo. Para eu conseguir ter resultado, eu posso contar um tanto de desculpas para mim mesmo. E a desculpa, ela é uma coisa que te ferra, literalmente, ela te fecha para você conseguir ter resultado, porque você pode criar diversas desculpas por você não ter conseguido algo. E quanto mais você conta essa desculpa para você mesmo, mais você se protege no sentido de se justificar para não ter conseguido este resultado. Um exemplo, quanto mais você falar, não tem desculpa, eu fui lá e treinei jiu-jitsu com o Érico, né? Até postei hoje brincando, ele tinha acabado de sair do evento dele e ele estava com energia lá em cima.
E eu falei, pô, eu perdi também porque o cara tá com energia lá em cima. Eu posso pensar, não, pera, ele também pode estar cansado, ele acabou de passar de 3 dias de evento com 8.000 pessoas. Então, qual desculpa eu quero contar pra mim? Eu perdi porque eu poderia estar melhor. Sou eu contra eu. O primeiro ponto é eu estar cada vez melhor. Então, esse ponto faz toda a diferença. Quando acabaram as minhas desculpas, começaram os meus resultados. Sexto ponto é gerar muito valor. É geração de valor, literalmente, né? Se não fosse tão importante esse ponto, o Flávio Augusto, eu acredito que nem teria uma página chamada geração de valor, para você ter uma ideia o quanto esse ponto é importante. Mas o que é valor, né? E isso aqui é uma coisa que a maior parte das pessoas não entendem. As pessoas que entendem esse ponto fazem toda a diferença. Muitas vezes ficar milionário não é simplesmente valor por valor que você, não é simplesmente preço por preço que você troca, mas sim entender a diferença, muito das coisas que é a diferença entre preço e valor. Como assim? Olha um exemplo para você entender um pouco melhor. O grande dinheiro, que é o que a gente fala de big money, é onde o big money está nas coisas abstratas. Como assim? O valor é uma coisa mais abstrata. O valor é uma coisa mais abstrata. O dinheiro está aí, tá? Por quê? Primeiro, pela razão de que as pessoas compram qualquer coisa pela emoção e justificam pela razão. Se você quer vender mais, se você quer vender melhor, se você quer realmente gerar mais valor, você precisa entender disso, de gerar mais o valor emocional. E aí muda tudo. Um exemplo que aconteceu recente aí foi um tênis da Nike que estragou. A diferença entre algo tangível e abstrato. Um tênis da Nike, durante um jogo universitário, ele estragou. E as ações da Nike caíram 4 bilhões de dólares. No momento que as ações da Nike caíram 4 bilhões de dólares, você pode pensar, mas o tênis custava R$90. O que custou para a Nike não foi o conserto do tênis da Nike, do jogador que ele patrocinava, mas custou 4 bilhões de reais de valuation. O valor abstrato está aqui. O quanto que as pessoas vão olhar para a Nike e falar assim, será que é uma marca boa ou não? E é aí que está o big money, é aí que está o grande dinheiro. E muitas vezes as pessoas não conseguem entender o valor abstrato das coisas. O dia que eu me conectei a primeira vez com a Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza, para mim, pode ser que na hora eu não ganhei dinheiro ali, mas eu ganhei muito mais que eu sabia, que ali tinha um valor muito grande. No momento em que eu pedi para ela, depois de um certo relacionamento, para ela escrever o prefácio do meu livro, entenda, eu não ganhei dinheiro na hora, mas quando a Luísa Helena Trajano escreve o prefácio do meu livro, o valor que tem ali e o valor abstrato, que uma hora eu vou sacar esse dinheiro, é muito grande, é muito grande. E o que acontece é que a maior parte das pessoas, ou o problema de algumas pessoas que são muito analíticas, e que eu percebo, é que elas não conseguem entender o valor abstrato dessas coisas. E muitas vezes ficam fazendo apenas conta de ROI ou conta pequena. O negócio é, o big money está no abstrato. E daí também dá pra gente entender por que algumas pessoas, às vezes uma bolsa que custou R$100 para produzir, a pessoa paga R$20.000 nessa bolsa. Porque o valor não está na produção, não está simplesmente naquele valor tangível que você pega ali, está no valor abstrato. E entender isso vai fazer toda a diferença para você. E isso está exatamente em gerar valor. Quando eu abro o network, quando eu começo qualquer coisa, o valor que eu gero com esse network, é ali que está o dinheiro. É ali que você provavelmente vai fazer os seus milhões, tá? O sétimo ponto, e uma coisa que eu aprendi muito com o meu mentor, Roberto Chinachique, um dos meus mentores, que ele diz o seguinte: se você quer ficar rico, faça outras pessoas também ficarem ricas. Se você quer ganhar dinheiro, faça outras pessoas ganharem dinheiro. E isso aqui volta também muito na primeira questão, no primeiro ponto, de como fazer as pessoas terem resultados. Quanto mais você dá resultado para outras pessoas, isso automaticamente volta para você. E pensa, quanto mais você gera um resultado desse, no caso um resultado que as pessoas percebem, que as pessoas estão ganhando. Vamos supor o caso do Bill Gates. Quantas pessoas ele ajudou essas pessoas a terem e ficarem mais ricas com o computador, com o personal computer? Quantas pessoas Steve Jobs ajudou? E aí vai, né, cada vez mais. Não só o ponto de valor
né, intangíveis, mas também valores tangíveis. Quanto mais você ajudar as pessoas à sua volta a ficarem ricas, automaticamente mais rico você está ficando. Então eu gosto muito desse ponto, eu entendo muito que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar isso e querem ganhar tudo sozinho. E esse ponto é muito complicado, porque se você quer, aquela frase que eu gosto muito também, se você quer ir rápido, vai sozinho, se você quer ir longe, vai acompanhado. O 8º ponto, e que é muito importante, é não ter medo de vender. Tá? E isso é uma coisa que eu noto muito, a diferença entre os brasileiros com os americanos, tá? Os americanos têm muito mais tranquilidade e lidam com a venda como uma coisa muito mais natural do que a gente. E quanto mais você tiver medo de vender, isso vai te trazer padrões na sua vida inteira, desde se vender, de ter medo de se vender até ter medo de vender o seu produto. E se você quer ganhar dinheiro, se você quer vender mais, você precisa estar com isso muito tranquilo para você e entender que o processo de vendas é um processo 100% natural e ele precisa acontecer. O dia que você entender que quanto mais você vende, mais você ajuda as pessoas, seu produto deve ajudar as pessoas, deve transformar as pessoas em melhores ou mais ricas ou o que quer que seja, você vai entender que quanto mais você vende, melhor é. E se você fizer isso, você chega no estágio que é outro estágio. Eu dou um exemplo nos meus eventos de como que quando você vende, se você parar de ter medo de vender e entender que quando você vende, faz uma pessoa comprar ou o mercado gira mais, a economia gera mais, a economia gira mais. E aí os meninos vão colocar esse trecho para você ver aí no vídeo. A gente vive tem um Tim Haver que ele fala assim, se você não gosta de ouvir vendas, você provavelmente não vai gostar de vender na hora de vender. E eu vou lá nos Estados Unidos, é impressionante, os caras fazem evento de 3 dias, depois do final de toda a palestra os caras vendem. Tipo assim, um nível de venda maior que a gente não tem aqui, né? Então, assim, a tranquilidade com que eles lidam na venda, eu vi um cara sendo aplaudido no meio do pitch de vendas, de algo que ele falou, de bônus. Então, assim, é muito diferente essa consciência. Eu aprendo muito com os americanos, eu gosto muito de aplicar o que eu aprendo com eles. A naturalidade das vendas, eu acho muito tranquilo. Um dia eu vi um cara fazendo um exercício muito legal. Ele pegou uma pessoa, você tem uma nota para me dar aí? Tem uma nota, um dinheiro. Uma nota, tem uma nota de... Alguém tem uma nota de dinheiro aí para fazer, para passar aí? Vixe, ninguém tem dinheiro aqui? Tem. Cartão pode ser, 50, obrigado, viu? O cara virou e falou assim, ele pegou uma nota de, vamos supor, isso aqui é $1.000. Às vezes a gente está com $1.000 para a gente, calma que eu não vou embora com seu dinheiro, não. Eu vou devolver seu dinheiro. Ele vira e fala assim, $1.000 na minha mão, vai ficar $1.000 na minha mão. Agora, se eu falar assim, o que você faz, bem? Você trabalha para serviço? Confeitaria, eu preciso comprar um bolo. Nossa, $1.000 seu bolo. Esse exemplo vai ficar caro o bolo, mas pode ser. Eu preciso comprar um bolo. Aí eu vou lá e passo $1.000 para ele. Pode pegar. Você me deu o bolo. Aí o que você faz, bem? O que você faz? Trabalha. Não, com bolo não. Isso é o trabalho. Você é desenvolvedor web, você está precisando fazer um sistema para sua confeitaria, não está não? Então você vai comprar dele $1.000 aqui. Tá? O que você faz, bem? Terapia integrativa. Você está lá com o computador e tal, mas está sentindo solitário, está precisando de uma terapia às vezes, né? Computador, você assistiu o Hair, aí ele compra a terapia dele, tá? O que você faz? Você é coach. Você faz terapia, ela faz coach. Então, pera, deixa eu dar um exemplo. Não, mas você também precisa de coach, né? Você também. Você vai e contrata o coach dela. De relacionamento, você está brigando muito com essa mulher. Está casado, mas tá... Precisa contratou ela, tá? Essa mulher mandou contratar. Aí, aqui, $1.000 tinha na minha mão, virou de faturamento $1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. 5.000 de movimento quando eu faço a venda, quando eu lido com isso, né? Então, eu achei muito legal ele mostrando isso. Obrigado, vou devolver para o nosso amigo ali, tá? Aí você compra dele bolo também, tá? $1.000 de bolo. Toma. Virou $5.000. Então, o que é o ponto, né? Eu vou passar perto da caixa de som aqui, vamos ver se não vai atrapalhar. E aí eu lembro que o cara que mostrou esse exercício, ele chama Grant Cardone. Ele fala sobre vendas.
E aí, para mim, fez muito sentido quando ele mostrou. Alguém conhece o Grant Cardone, esse cara? Eu já fui 2 vezes no evento dele nos Estados Unidos. Ele falando a forma que a gente lida com vendas. Alguém que já teve dificuldade de lidar com vendas, assim, na hora de vender, ficar meio travado? Pois é. A forma com que a gente lida, a forma que a gente consegue passar também, tá? Bom, agora, o mais importante, uma coisa que diferencia empreendedores de resultado é velocidade de implementação. Tudo que eu trouxe para você, desses 8 pontos aqui, mais macros para você aplicar na sua vida, a partir de agora você tem que começar a aplicar, senão não adianta nada só ouvir e passar. O grande diferencial dos meus alunos hoje tem ficado milionários, apesar de, claro, eles têm colocado suas estratégias, têm vendido seus produtos, têm ido para cima, mas eles têm implementado. E esse ponto é muito importante. Eu quero que a partir de agora você implemente esse ponto também. Eu falei que eu tinha uma dica bônus para você. E essa dica bônus, eu quero que você assista o meu vídeo de como fazer o primeiro milhão rápido. Como fazer um milhão rápido. E vai estar aqui em algum lado, aqui em algum ponto. Esse vídeo fez sucesso. A galera gostou muito desse vídeo. Eu quero que você também continue aqui comigo nesse canal, continue aqui no meu canal para acompanhar também esse vídeo. Então vai aparecer em algum lugar aqui, só clicar e ir lá, beleza? Um forte abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu curtir aqui embaixo. Caso você ainda não seja um inscrito, se inscreve aqui no canal também aqui embaixo, que pra mim é uma honra estar aqui com vocês. Estamos chegando aí 250 mil inscritos, bora fazer acontecer. Forte abraço e até mais.